Graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Deixa eu ver se eu consigo gravar aí com vocês. Tô sem aquele pedestal, né? Então fica mais complicadinho. Eu tô apoiando aqui em outro lugar, tá? Então o assunto de hoje vai ser somente um comentário, tá, gente? É uma dúvida que algumas pessoas têm e eu queria trazer aqui, né, alguns versículos a respeito de 1 Coríntios 12, tá? Tem uma parte que fala dos ministérios. E um dos ministérios é o apóstolo, tá? Então, eu vou estar abrindo aqui 1 Coríntios 12. Então, versículo 27 e um pedacinho do 28, né? 1 Coríntios 12, 27, fala assim: Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, né? E aí por diante, depois vocês leem o texto todo, tá? Capítulo 12. Enfim, qual seria eu anotei aqui a função de um apóstolo, né? A função do apóstolo, ó. Enviar a mensagem com ênfase em quem o enviou, né? Então, Jesus enviou aquele apóstolo, né? E algumas igrejas, né? Eles vão visitar membros, eles abrem igrejas, né? E vão visitar as igrejas, viajam e tudo mais, tá? Então, tem algumas igrejas que consideram um apóstolo, na verdade, não seria esse nome que algumas igrejas dão, seriam missionários, tá? Paulo, ele era um missionário, né? Porque ele viajava muito, né? Para as outras igrejas, né? Para ali dar instruções, né? E tudo mais. E eu coloquei algumas características aqui de um apóstolo, tá? Que deveria ter, né? Porque a gente não vê isso, né, no nosso dia a dia em algumas pessoas. Porém, uma das características é ser simples, tá? Um apóstolo, ele é simples. Vendo aí pelo que Jesus escolheu, né, os apóstolos, eles eram simples verdadeiramente. Eles são aprendizes, né? Eles estão sempre aprendendo e estão ensinando, né? Estão passando para frente. São trabalhadores comuns, né? Como qualquer outra pessoa normal, né? Que aceitaram o desafio de seguir ao Senhor Jesus, né? Então, eu entendo, né? Eu sempre aprendi no seminário teológico que apóstolo é somente aquele que Jesus escolheu, né? Porém, Jesus ele escolhe, né? Até hoje, quando a gente é levantado para ser algo na igreja, né? Então, a gente entende que é Jesus que escolheu ali através do seu pastor ou através de um missionário levantar você ou outra pessoa como um líder, né? Como um pastor, como um profeta. Então, eu separei também aqui um versículo para a gente estar aí fazendo esse pequeno comentário, né? Tá lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 10. Aí vou ler até o 14, tá? Capítulo 11. Ih, fui lá atrás, peraí. Fui lá para trás. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 10, diz assim, ó. Aqui é Paulo se defendendo, tá? É a
Rebeca tá comentando também. A verdade Calma aí, Rebeca, só um minutinho. Aqui, mamãe. Ai, perdão. A verdade de Cristo está em mim. Por isso, não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. É isso mesmo, Por que razão e por que não vos amo? Deus o sabe. Não, porque não vos amo. É porque não vos amo? É uma pergunta, tá? Desculpa. Porque aqui eu me distraí, acabou que eu me distraí aqui também. Aí no 12 ele fala assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasiões àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo, tá? Então, o que eu entendi aqui, né? Ele fazendo essa defesa, comentando sobre apóstolos, né? Então, assim, se levantaram falsos apóstolos, é sinal que existem os verdadeiros, né? Então, é como eu falei antes. Deus, ele tem falado até hoje. Só estamos na época da graça, né? Então, assim como os apóstolos foram levantados, né? Eu entendo que existe sim apóstolos, né? Verdadeiros, né? Porque tem aqui, Paulo fala os fraudulentos, né? Transformando-se, né? Em apóstolo de Cristo. Quer dizer, às vezes a própria pessoa se intitulou apóstolo. Então não foi Jesus que chamou, né? Foi aquela pessoa que se intitulou para se aproveitar daquela situação, né? Então, assim, isso aqui é uma situação, assim, um pouco, como é que eu vou dizer? A gente entende que iria surgir outros apóstolos, né? Não, Jesus presente ali fisicamente, porém, existe o chamado, né? Então, se aqui em 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 12, 27, 28, falam que existe apóstolos, profetas. Então, a gente entende que há sim uma possibilidade de existir sim os apóstolos, tá? Então, vamos amar nossos apóstolos. Se ele é um homem simples, se ele é um homem humilde, que vive no meio do povo, tá ali, não é soberbo, não é metido, né? Não quer saber só do seu dinheiro, mas ele se preocupa com a sua alma, ele ora com você, ele jejua por você. Então, você, irmão, não vamos julgar, tá? Considere sim esse apóstolo, é um homem de Deus. Claro que existe aqueles que, né, são fraudulentos, que querem somente o dinheiro da pessoa, né, que fica fazendo aquelas coisas todas. Porém, a gente também tem que ter o discernimento de entender se essa pessoa ela é de Deus ou não é de Deus, se ela serve a Cristo ou não serve a Cristo, né? Então, eu peguei uma passagem também, né, de Apocalipse 21, que João, ele tem essa visão, né? E eu tô pegando essas passagens porque, assim, a gente entende que existe sim ainda apóstolos. Porém, no seminário teológico, né, eles ensinam que não existe mais apóstolos e tudo mais. Se não existe, então por que tá lá em 1 Coríntios dizendo que existe, né? Isso aí é uma questão que a gente pode levantar. Então, lá em Apocalipse 21, 14, diz assim: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre ele os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, tá?
Então, aqui ele só via, né, os 12 nomes e os 12 apóstolos do Cordeiro, tá? Então, aqui, né, em Apocalipse, seriam somente os 12 mesmo, tá? Eu entendi isso, tá bom? Então, mas é o que eu falei para vocês. Poderia sim surgir outros apóstolos, né? No meu entender, tá? E como eu li as passagens lá de Paulo, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, cita apóstolos, né? E falam que surgiriam falsos apóstolos. Então, se existem falsos apóstolos, existem os verdadeiros apóstolos, tá bom? Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. E quem quiser fazer seus comentários, compartilhe esse vídeo, tá? Se você gostou. Se você não gostou, não compartilhe. Se você gostou, compartilhe. Eu vou tá fazendo esses vídeos rápidos, tá? Tem 11 minutos que eu fiz esse vídeo agora. Claro, com a interrupção aqui da Rebeca, né? Participação especial. E a gente vai conversando. E vai ter algumas outras horas que eu vou estar aí chamando alguém pra gente estar aqui debatendo algum assunto da Bíblia, tá? Ou algum assunto do dia a dia, né? Do crente ou do cristão, né? Porque cristãos são pequenos cristos, né? Então, nós somos cristãos. Então, é isso, tá? Deus abençoe vocês. E no próximo vídeo eu vou estar falando aí sobre os profetas, tá bom? Fica com Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.